Hoje nós vamos conversar neste vídeo a respeito do tema Calvinismo versus Arminianismo. Vamos falar sobre dois sistemas teológicos, duas visões teológicas apresentadas por dois dos grandes teólogos que hoje são estudados, muito importantes, do período da Reforma Protestante. E aí, bacana vai ser você ouvir a respeito deles, um pouco da história de cada um, os 5 principais pontos de cada visão teológica, e depois você vai me dizer, aqui nos comentários, em nossas aulas presenciais, você vai conversar comigo a respeito de, qual que tem uma visão que para você, na sua verificação bíblica, porque nós vamos passar referências bíblicas aqui para você pesquisar, buscar a direção do Espírito, estudar, entender. E aí no final deste vídeo aqui, no final desta aula, você vai poder me responder, no final do seu processo de estudo a respeito do tema, qual a visão lhe parece mais coerente biblicamente falando. Eu costumo dizer que eu não sou de Calvino nem de Armínio, eu sou de Cristo, sejamos nós de Cristo também, mas é muito importante, vai ser muito bacana para o seu aprofundamento, de conhecimentos teológicos, conhecer a respeito dessas duas visões. Então vamos começar a falar a respeito do calvinismo. Calvinismo, sistema teológico protestante, escrito aí, desenvolvido, estudado, apresentado por João Calvino, nascido em 1509, falecido em 1564. A base desse sistema teológico todo é baseado na sola scriptura, a supremacia das escrituras, da palavra de Deus. Calvino é considerado um sistematizador da reforma. Ele reuniu de modo sistemático a doutrina bíblica como antes dele nenhum outro teólogo havia feito. Ele nasceu na França e veio a morrer na Suíça, em Genebra, até em virtude de ele sofreu perseguição, em virtude dos estudos apresentados, de acordo com a reforma, foram perseguidos, assim como o próprio Martinho Lutero e outros foram perseguidos. E aí nessa perseguição ele fugiu para a Suíça e lá ficou até a sua morte. Ele formou-se em Direito, ele converteu-se a Cristo aos 24 anos de idade e ele é considerado o mais culto e inteligente dos reformadores. Ele escreveu comentários, isso é importante, a respeito de todos os livros da Bíblia, com exceção do livro de Apocalipse. De todos os outros livros ele estudou e escreveu comentários a respeito. A sua obra mais importante, os seus escritos mais importantes, o que se destaca é a instituição da religião cristã, que costuma, no meio teológico, ser mais conhecido como as Institutas. Tá? Vamos apresentar para vocês os princípios do calvinismo, os 5 principais, e depois eu lanço para vocês as referências bíblicas para que vocês possam estudar, ok? Primeiro princípio de destaque. O calvinismo enfatiza a depravação total da raça humana. O que isso quer dizer? Todos nós fomos contaminados pelo pecado e para que possamos ser livres, dessa situação de afastamento de Deus e de contaminação, para que possamos ser purificados, descontaminados, nós precisamos da graça de Deus. Então, todos fomos contaminados pelo pecado, ok? Ponto 2 aqui, segundo ponto. A eleição divina é incondicional, diz o calvinismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem não decide ser salvo. Deus é quem escolhe quem vai ser salvo. Então, na verdade, se você está entendendo bem o que nós estamos falando, basicamente, este ponto 2 fala a respeito do que se chama de predeterminação. Deus já predeterminou de antemão todos os que serão salvos. Sendo assim, não sou eu. Como é algo que foi predeterminado por Deus, eu não decido ou não escolho ser salvo. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu serei, na verdade, eu sou salvo ou não, dependendo, se eu fui de fato pré-determinado, pré-escolhido por Deus para ser salvo, ok? Ponto 3. A expiação é limitada aos eleitos. Como assim? A redenção, a salvação. Jesus morreu
para que nós pudéssemos, através de Cristo, nos reconciliar com Deus e dessa forma, por intermédio de Cristo, somos salvos. Porém, apenas são salvos aqueles que Deus já predeterminou que serão salvos. Tudo bem? Ponto 4. A graça é irresistível. Opa! Diante da graça de Deus, quando a graça de Deus se apresenta para o homem, não há maneira do homem resistir. Diante da graça de Deus, ela é irresistível. Eu não tenho como recusar a graça, ok? Nessa visão, a graça realmente não é independente de o homem ter escolha ou não, e neste caso não teria, tá? Nós temos visto que a visão aqui é: Deus já determinou a salvação, Deus já determinou, né, quem pode ser redimido por Cristo. Então, neste caso também a graça se apresentaria a essas pessoas, apenas a essas pessoas, e diante da graça eles não poderiam dizer: não quero a graça, porque a graça é irresistível, ok? E o ponto 5, aí a perseverança dos santos. A respeito da perseverança dos santos, o que diz isso aqui, ó? Os eleitos, mesmo em dificuldades, nunca, jamais abandonam o caminho. Então, a partir do momento, tudo isso aqui se combina, né? Então, diante dessa questão, por exemplo, a graça de Deus se apresentou aos eleitos. O eleito, diante da graça de Deus, ele não pode resistir à graça de Deus. E a partir desse momento que ele não resiste, ele aceita Cristo e começa uma caminhada com Cristo, a partir deste momento, independente do que acontecer, seja qual for a dificuldade, nunca jamais eles abandonarão o caminho. Isso fala da perseverança dos santos. E obviamente que diante dessa situação, se há uma predeterminação para todos os que já por Deus foram determinados, né, predestinados a serem salvos, isso quer dizer que também Deus já predestinou todos aqueles que serão condenados, que não serão salvos, ok? Quais são as principais bases bíblicas para esses pontos, tá? Anote aí para que você possa estudar. João 10, 28, versículo 28 e 29. Romanos 8, versículo 35. Romanos 11, versículo 29. Filipenses 1, versículo 6. E 1 Pedro 1, versículo 5. Ok? Dito isto, apresentei para vocês uma base rapidamente, né, de uma maneira bem simplista, a respeito do calvinismo e 5 principais pontos do calvinismo. Vamos falar sobre o arminianismo agora. Começando a dizer por que se chama arminianismo, mesmo motivo do calvinismo, né? Calvinismo por causa do João Calvino, arminianismo por causa de Jacobus Arminius, nascido em 1560, falecido em 1609. Ele nasceu nos Países Baixos, onde, né, nós entendemos hoje conhecido como Holanda. Ele foi pastor em Amsterdã e foi professor universitário. A sua doutrina, ela se aproxima muito da visão teológica, da teologia de John Wesley. Para quem não lembra, John Wesley, né, foi o fundador da Igreja Metodista. Então está muito próximo da visão teológica de John Wesley. Ele ensinou, e essa é a base principal, e aí a gente vai falar sobre os 5 pontos principais do arminianismo. Ele ensinou que a predestinação divina baseia-se na presciência de Deus. Então, cada um espontaneamente pode aceitar ou rejeitar Cristo. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque veja que é diferente. Nesse embate de somos predestinados ou não, temos direito à escolha ou não, o livre-arbítrio de fato existe ou não. Na visão do arminianismo, sim, o livre-arbítrio existe. E o fato de, não é que ele é contrário à predestinação, é só que, quando a gente fala sobre predestinação, talvez para a mente humana seja difícil entender isso, isso se aproxima, quer dizer, como é que Deus, ele determinou, existem os decretos de Deus, aliás, isso é assunto de outra aula, mas nós temos aí também a questão da presciência de Deus, que Deus sabe absolutamente de todas as coisas, ele é onisciente.
E ele sabe de tudo que dentro do nosso tempo cronológico vai acontecer. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então, quando alguém fala sobre predeterminar algo, será que Deus simplesmente falou, ó, o futuro vai ser assim, e aí ninguém tem direito à escolha? Ou na visão de Armínio, não é que Deus determinou o que vai ser, o homem tem o direito à escolha, porém, Deus sabe exatamente o que vai acontecer, ele tem essa presciência. Então, existe o direito da escolha, porém, contudo, entretanto, todavia, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe exatamente quem serão os salvos e quem não serão, né? Aqueles que não serão salvos. Porém, Armínio diz que o homem pode escolher se ele aceitar a Cristo ou não. Quais são os 5 pontos do arminianismo? Predestinação condicional, baseada em Romanos 9. E é exatamente isso que eu acabei de falar, é a questão da presciência divina. Então não é que Deus predeterminou e ninguém tem direito à escolha. Não, Deus sabe quem é salvo e quem não é, porque ele conhece o futuro. Mas o homem tem o direito, sim. Existe uma predestinação condicional no sentido de Deus sabe quem é salvo e quem não é, mas o homem tem direito à escolha. Tá? Sem muito aprofundar, é isso. Ponto 2. Cristo morreu por todos. Só serão salvos os que crerem. Então veja, neste entendimento aqui, Jesus de fato, essa visão Jesus morreu na cruz do Calvário, ele entregou sua própria vida, não apenas, como era a visão do Calvino, por aqueles que já estavam predeterminados a ser salvos, mas por absolutamente todos. Porém, a salvação não é entregue a toda a humanidade. O ser humano, o homem, ele só pode ser salvo se ele decidir crer. E aí nós entramos no terceiro ponto. O terceiro ponto do estudo de Armínio, ele diz assim: o ser humano não tem capacidade para crer. Para poder crer, para poder exercer essa fé e crer, ele precisa da ajuda divina. Ele precisa da assistência divina. Então, entra Deus nessa história, o Espírito Santo nos convence, e aí eu consigo sim, ok? Com a ajuda de Deus, com a interferência de Deus, com a manifestação de Deus na minha vida, eu sou capaz de crer para ser salvo. Mas sem Deus, por mim mesmo, eu não tenho essa capacidade de crer em Deus, ok? Ponto 4. Apesar da sua infinitude, a graça pode ser resistida. Olha aqui, você lembra que lá na visão de Calvino, a visão diante da graça de Deus, o homem não consegue resistir e dizer, não quero, muito obrigado. Na visão de Armínio, na visão teológica, nos estudos teológicos de Armínio, a graça sim, alguém poderia estar na presença da graça de Deus, diante da oportunidade de aceitar Cristo, diante da presença de Deus e dizer, não vou aceitar. A pessoa pode resistir à graça, tá? E o ponto 5, nem todos os que aceitarem a Cristo perseverarão. Opa, você está entendendo isso? Lá no 5º ponto de Calvino, ele dizia o seguinte: a perseverança dos santos aqueles que aceitaram a Cristo, estiveram diante da graça irresistível de Deus e estão seguindo esse caminho, não irão desistir diante de nenhuma dificuldade, perseverarão até o fim, ou seja, não perderão de fato, de jeito nenhum, a salvação, até porque não tem como perder a salvação, já que eles estão predeterminados a serem salvos, certo? Agora, na visão de Armínio, não. Alguém pode aceitar a Cristo, pode começar essa caminhada, pode estar diante da graça de Deus, mas em algum momento, diante das dificuldades, dar uma bobeira, se afastar dos caminhos e até mesmo perder sua salvação. Quais são as principais bases bíblicas que são utilizadas aqui nesse estudo? 1 Timóteo 2, versículos de 4 a 6, Hebreus, capítulo 2, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Meu conselho para você agora é que você pegue esses textos bíblicos,
Leia cada um deles, tanto os que são utilizados como referência para defender esses 5 princípios básicos do calvinismo. Pegue as referências bíblicas aqui para defender os 5 princípios do arminianismo. Leia e estude. Identifique quais de fato estão coerentes e... Gente, estudo bíblico é isso, estudo teológico é isso. A Bíblia, o processo de estudo é pela própria Bíblia, da teologia sistemática. Você aprende a Bíblia pela própria Bíblia. Então a gente sabe que a gente precisa ter um conhecimento, e eu imagino que você, talvez, que esteja assistindo esse vídeo, você seja alguém que já vem estudando a Bíblia. Então, nesse processo de estudo da Bíblia, busque, com a ajuda do Espírito Santo, identificar quais destes pontos estudados tanto por Calvino quanto Armínio estão coerentes de acordo com, de fato, com os estudos bíblicos, ou com o estudo da Bíblia de uma maneira geral, ok? E busque aí um entendimento e uma identificação de qual é a tua visão a partir da sua interpretação, do estudo que você está fazendo aqui com o auxílio da nossa aula, né? De repente uma visão equilibrada. Será que existe um meio termo entre Calvino e Armínio? Pois bem, e aí quem estiver em aula comigo depois do nosso curso de teologia, nós vamos conversar pessoalmente a respeito, tá ok? Beijo, Deus abençoe, bons estudos teológicos para você.